Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez. Não de uma maneira formal, mas de coração. Te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor começou a fazer em cada um de nós. Durante esses anos, esse tempo todo, nós temos percebido a sua boa mão sobre a nossa vida. E nesta noite, quando nós nos reunimos outra vez, nós queremos reiterar ou pedir mais uma vez, Pai, a tua misericórdia para que haja liberdade, autoridade no transmitir a tua palavra, os conceitos daquilo que a tua palavra mostra, e que também, Pai, em nome de Jesus, haja entendimento dos irmãos, que haja convicção e, em função disto, possamos nortear, arrumar, dirigir a nossa vida em caminho reto, o caminho que é teu, pela tua misericórdia, e é o que nós queremos em nome de Jesus. Irmãos, a gente está na série, na nossa saga de encontrar a igreja simples. A igreja simples, a igreja que Jesus começou a edificar, é a igreja que nós queremos viver, inclusive a igreja que nós queremos que os nossos filhos cresçam, diga amém. Amém, amém. Nós queremos que os nossos filhos cresçam numa igreja saudável, numa igreja colorida, numa igreja que vive a palavra de Deus. Igreja leve. Igreja leve, uma igreja que joga fora aquilo que não presta, que joga fora os ativismos e vive um evangelho absolutamente simples, mas profundo e transformador. Essa é a igreja que eu quero que a Laurinha cresça, minha filha de 3 meses, e eu tenho certeza que essa é a igreja que você quer que seu filho cresça, diga amém. É verdade, amém. É isso mesmo, pastor? É isso mesmo. Aliás, até uma coisa que ele falou essa semana que eu achei muito legal, eu acho que no futuro, se o Senhor não voltar, as coisas estão ficando feias, hein? As coisas com relação ao fim das coisas, Lucas do céu, as coisas estão ficando graúdas aí, acho. Eu não sou muito de marcar datas, né, de chegar a alguma coisa nesse sentido, mas assim, na minha análise, na pequena análise de olhar, me parece que as coisas estão ficando num conflito difícil aí para frente. Então, para você, mais um pouquinho, eu estou na glória. Espero vocês lá. Ô, rapaziadinha, burraiada, não se percam, pelo amor de Deus, por você. O seu, não posso falar que é estúpido, porque vocês não deixam. Mas eu quero perder a salvação, perder a herança, caramba. O que você acha que eu vou falar para ele? Caramba, eu vou embora. Se Jesus vier daqui a 5 anos, bom. Se ele não vier, eu estou indo embora. Eu vou me encontrar com ele, já que eu vou me encontrar com ele. Não tem crise. Mas você, jovenzinho, presta atenção. Vocês mais novos, que vão ficar aí uns 20, 30 anos aqui, vocês prestem atenção que é chumbo grosso que está se formando aí, rapaziada. E se é nesse cenário nós estivermos vivendo uma igreja absolutamente inútil, cansada, cheia de tarefas e afazeres, mas pouco eficaz na proclamação do evangelho do reino de Deus, nossos filhos terão problemas sérios no futuro. E o que você falou, que eu disse que ele falou e não disse o que ele falou, sonhamos com uma escola, escute isto, escola que os meus netos e os seus filhos e os seus netos possam ser criados e ensinados no rigor da modernidade, do currículo exigido, mas sejam livres de conceitos infernais, camarada. Vá lá, se tiver, vai ter 2 banheiros, 10 banheiros, 5 de cada lado, mas para menino de uma banda e de menina de outra banda. Amém. Então a gente começou nessa jornada desde a primavera, uma igreja simples. E semana passada, primeiro a gente falou sobre, segunda pregação foi sobre congregar, e a gente saiu daqui convicto de que é um mandamento de Deus congregar, e a gente saiu daqui também convicto, entendendo que congregar é muito mais do que vir aqui, porque eu posso vir aqui na igreja e não congregar com a pessoa que está do meu lado. A pessoa que está a 3 cadeiras de você, olha para o lado, não precisa falar nada com ele não. Essa pessoa que está a 3 cadeiras de você, se você não sabe qual motivo você deve orar por ela agora, você não congrega com essa pessoa, é mentira. Se você não sabe qual é o problema dela, você está congregando com ela como, cara? Você está louco? Então, o chamado de Jesus é para congregar. E congregar é amizade, caminhar junto, e é ser arrimo um do outro, carregar as cargas uns dos outros, diga amém. A igreja simples é essa. Semana passada a gente falou que a igreja simples, a gente tratou sobre adoração. Que palavra, viu, Lucas? Misericórdia. A palavra de domingo passado, rapaz, você até seria bom, aliás, duas sugestões. Primeiro, a pregação da semana passada, tudo maravilhoso. Semana passada, a pregação que foi falado que o Lucas norteou e puxou e nós corremos atrás,
É uma palavra que, se você bem entendeu, muda a sua vida. Caramba, quando você entender que adoração não é se levantar com a mão e você ter um ambiente, a meia luz e tudo mais, você começa a entender que adoração é quando eu obedeço, quando eu sou fiel. Caramba, Lucas, se olha, tem que mudar, meu camarada. Tá louco? E aí, realmente, a gente espera que você tenha saído daqui semana passada com a convicção que a hora que você rejeita uma oferta diabólica na sua vida, você está adorando a Deus. Não repete isso. A hora que você entra no seu carro, depois de uma cantada de uma mulher que não é sua, e você está com aquilo te incomodando, fervendo o seu coração, e você fala, não, isso é adoração ao Senhor. Meu Deus, caramba, 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 isso é adoração. E Deus procura adoradores, né? Isso, não é mesmo isso? É o que Ele começou a fazer em nós. E presta atenção, nós estamos de caminho para a glória. Ele sabe que nós estamos indo para o céu? Eu estou. Então, estamos embora para o céu. Presta atenção, por favor. A minha parte, minha altura aqui, eu já estou antevendo. Eu estou percebendo o cheiro do céu já, rapaz. Já estou sendo derramado como libação. O tempo da partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, justo juízo, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Aleluia. Puxa, isso é tudo, cara. Isso aí é você tudo. quer tomar um tônico rejuvenescedor. Cabeção. Cabeção. Dirce, se você quer tomar um tônico para voltar, quer ser aquela menina de 22 anos. Ah, Dirce, que miséria, cara. Pelo amor de Deus. Cara. Então a pergunta de hoje, entendendo hoje, depois de passar por essas primeiras 3 etapas, hoje é entendendo o contrário de adoração. E semana passada a gente chegou na conclusão junto que era pecado. O contrário de adoração não é idolatria. O contrário de adoração é pecado, e o contrário de pecado é adoração. Vamos entender melhor isso. Por que será? Eu estava pensando essa semana, quando estava preparando a ministração, por que Deus se incomoda tanto com o pecado? Eu fiquei, por que Deus não deixa para lá, sabe? São fracos, né, cara? Bobagem isso aí. Deixa lá, deixa lá, deixa lá. Não. Por que Deus não trata assim? Por que Deus se incomoda tanto com o pecado? E aí isso me trouxe algumas reflexões. E eu queria construir isso com vocês. Irmãos, quando Deus criou o homem, Ele criou o homem perfeito. Diga amém. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem para ser como Jesus é. E como Jesus é? Aqui desse lado aqui. Como é que Jesus é? Diga o que Jesus é. Santo, perfeito. Que isso mais? Íntegro. Vocês estão fracos. Vocês conhecem Jesus mesmo? Estão fracos. Hã? Humilde. Ele já é... que mais? Servo. Manso. Tem domínio próprio. Esse Jesus aqui. Sábio. Esse Jesus é uma delícia. Amém? Fiel. Fiel. Estava esperando essa palavra. Fiel, fiel. Ok? Desse lado aqui, então, ele tem a criação perfeita de Deus. Do outro lado aqui... Do outro lado aqui, a gente tem o homem caído. Como é que é esse homem caído aqui, irmão? Infiel, sem domínio próprio, corrupto, invejoso, ganancioso, corintiano, mentiroso, ciumento, ok? Então a gente tem dois reinos. O reino que Deus programou e criou a gente aqui. Ele voltou ao assunto, tá louco? Eu não vou daquele lado nem, tá louco? E tem aqui desse lado... Já mudou de lado. E aí... E tem desse lado aqui você, caído, absolutamente contrário àquilo que Deus projetou. Então, o que é pecado? Pode voltar. Pronto, não fala mais, eu pulo para aí. O que é pecado, então? Pecado é ser e fazer aquilo que é contrário ao que Deus projetou para você ser e fazer. Olha que definição ampla a respeito do pecado. Então, quando eu estou... Fica parado. Quando eu estou desse lado aqui e estou caminhando para ser conforme Jesus é, como é que a gente chamou isso semana passada? Adoração.
Adoração. Adoração. Quando eu saio do estado natural que eu nasci, caído, pecador, limitado, etc., estou abandonando isso que eu sou por amor a Jesus, para me tornar como Ele, e isso é adoração. Até aqui, amém, irmãos? Amém. Amém. Pronto. A pergunta é: o reino transitório somos nós. A tensão de tudo isso é entre o que eu sou e o que eu deveria ser. Aquilo que eu sou e aquilo que Deus me criou para ser. Eu estou nessa jornada. É por isso que tem pessoas que se dizem cristãs, mas fazem absurdos do ponto de vista moral. Diga misericórdia. Misericórdia. O que eu estou dizendo para você é que o que é definição de pecado é ser e fazer aquilo que Deus não te projetou para ser e fazer. Amém? Era isso que eu tinha para compartilhar hoje. Então vamos encerrar. E a paz de Deus, não? Antes de te continuar, eu queria só gastar mais 2 minutos que o pastor Erasmo dissesse a diferença entre pecador e pecados. A Bíblia apresenta essas duas formas. Pecador e pecados, pastor Erasmo. O livro de Romanos, ele tem uma divisão. Uma no singular e a outra coisa no plural. Pecados é toda atitude que nós costumeiramente fazemos e voltamos a fazer as mesmas coisas. É plural, pecados. Somos uma fábrica de pecados. Mas por que somos uma fábrica de pecado? Porque existe uma coisa chamada pecado. Pecado como poder, como senhorio sobre a minha vida. Quando a palavra diz assim em Romanos 6,14, assim, o pecado não mais terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça, ele está dizendo de um estado, de uma propensão, de um poder que o pecado me leva a cometer pecados. E aí o seguinte, o essencial na história é o seguinte, que quando eu encontro-me com o Senhor e me torno uma nova criatura, aquela propensão para o pecado, aquela fábrica, ela é desativada. Existem coisas que continuam e que você não se conforma com eles. Então, por exemplo, é muito fácil isso. Por exemplo, eu falei isso aqui já hoje. Se uma pessoa natural, ele tem um manjar, aquilo que ele sonha e gosta daquilo, ele tem aquele manjar, ele não tem força para dizer não ao pecado, ao princípio, à força motriz que vai gerar pecados. O que eu tenho que fazer, na verdade, não é colocar cinto de castidade, fazer outras coisas que me impeçam de fazer pecados. O que tem que acontecer é ser atacado na raiz, e a raiz é o pecado, como princípio da minha vida. E Jesus veio para definitivamente nos livrar de todo pecado. Eles entenderam? Amém. A gente já disse isso, eu vou repetir. É por isso que a maior energia da sua vida não deve ser gasta para superar pecados. Porque se você foca nisso, a superação daquele pecado vira quase que um troféu para você. Deixa eu ajudar você a entender isso. O problema do jovenzinho qual é? Masturbação, pode falar isso aqui? Pode falar. Pode falar. Hoje eu estou deixando. Aí 1 minuto só, por favor. O problema do jovenzinho é comum, é masturbação. Aí o jovenzinho começa a focar errado, e as igrejas fazem isso, as religiões fazem isso. Começa a dizer, você tem que vencer a masturbação, você tem que superar isso. E aí começa a ficar desesperado. E a superação daquele pecado começa a virar um troféu. Não tem nada a ver com Jesus, tem a ver com eu conseguir superar a masturbação. Enquanto isso a religião faz, quando na verdade o reino de Deus pare de focar em superar o pecado e gaste a sua energia em conhecer mais uma pessoa. Aleluia. A pessoa que é o Senhor Jesus. Quanto mais você conhecer o Senhor Jesus, mais você vai ser liberto dos seus pecados. A religião fala, abandone os seus pecados. O evangelho fala, vem que eu transformo o seu coração e a sua atitude vai mudar naturalmente. Aleluia, aleluia. Se fosse pentecostal. Isso não, aqui, cara, eu ainda tenho sonho. Eu vou ver ainda um delírio aqui. Presta atenção. Pecado, eu tenho um exemplo que é a mangueira podre. Você tem uma mangueira na sua casa, mangueira dele, joga água. Você tem uma mangueira podre. Aí aparece um furo. Começa a jogar água lá para cima, não? O
Normalmente você faz? Você pega uma borracha e até um pano, um plástico de supermercado. Ô, porcaria. Vi lá em casa essa semana. Eu vi lá em casa essa semana. A Patrícia emendou lá, botou um saco de supermercado lá e para tentar conter aquilo. O que acontece? Você consegue tapar aquele buraco ali. O que vai acontecer adiante? Vai surgir outro. Estoura outro lá na frente. É por isso que o texto de Ezequiel, pastor... Eles não entenderam isso. A mangueira está podre e não adianta remendar o podre, porque ela fura aqui, eu arrumo aqui, ela fura lá. Ela vai buscar furar de tudo quanto é lugar. Eu preciso de uma mangueira nova, Lucas. É por isso que o texto de Ezequiel fala assim. Foi muito boa. Obrigado. Agora você vai gostar. Por isso que o texto de Ezequiel diz que Deus dizendo, eu vou trocar a mangueira de vocês. Vou tirar o esguicho de podre e vou colocar um esguicho novo. De borracha novinha. Prontinho. E aí sim dá licença. E aí sim vocês vão conseguir dar água viva para as pessoas. Aleluia. É isso mesmo. É essa a história. Espero que você tenha entendido isso. Então, irmão, nesse reino transitório entre o que você se tornou quando você nasceu, o jeito que você nasceu, totalmente torto, e essa jornada para ser como Jesus, que é um processo que a gente chama de adoração, é um processo de abandonando a mim mesmo, a idolatria de mim. Eu vou abandonando a idolatria de mim para ir me conformando ao jeito de Jesus de ser. Isso é a adoração que a Bíblia apresenta. Qual é o problema? Que eu vejo do meu lado, congregando comigo no RIP, pessoas que ainda não são perfeitas. E essa é a tensão da pregação de hoje. Porque, segundo uma palavra que o André trouxe uma vez, ele disse que a igreja é o único exército que abandona os seus feridos. Meu Deus, eles não entenderam. Eles não entenderam. O Sérgio Aflorando, cadê a Florando? Não entendeu, repita isso. A igreja é o único exército que abandona os seus feridos lá na frente de batalha. Misericórdia. É isso? Eles não entenderam. Qualquer exército do mundo, se tem alguém ferido, eles fazem, pega 3, 4, bota o cara no ombro e leva pro QG. Qualquer exército do mundo. A igreja não. Se machucou, fião, o problema é seu, se vira aí. Ih, meu Deus, tá louco, hein? Eles não perceberam isso. Isso é uma verdade, uma coisa de louco isso. Uma judiação. Caramba, você não prestou atenção nisso? Cara do céu, nós como igreja, como família, nós temos que socorrer os irmãos nas suas dificuldades. E é verdade, muitas vezes tem que pegar, puxar a orelha do cara, dar tapa no rosto do cara, não é mesmo? Mas o cara se converte. Hoje eu vim falar, o cara chegou aqui rapidinho, foi a primeira vez que veio aqui, ele na saída lá, eu peguei ele, os colarinhos lá, que ainda chamei ele de jumento. Ele era novo, primeira vez que eu chamei ele de jumento, e disse que deu uns tapas na cara dele também. E ele falou pro Jô, falou assim, você tá louco? Esse homem é louco. E o cara... Primeira vez que eu vou na igreja, o cara me dá um tapa na cara? Que o cara tá firme! E aí a solução é dar tapa no cara mesmo, caramba! Então, irmãos, o que a gente vai discutir hoje é como é que a igreja de Jesus, que é uma igreja simples, como é que ela trata aqueles que ainda estão cometendo pecados, como a gente às vezes comete. Essa é a discussão e a atenção de hoje. Primeira coisa que eu queria dizer para você é que você nunca vai ouvir da gente que alguma coisa que é pecado não é. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você é que o que a Bíblia diz que é pecado, é pecado. O que a Bíblia diz que não agrada a Deus, não agrada a Deus. E eu vou continuar dizendo para sempre isso, que mentira não é de Deus. Que engano não é de Deus. Engano não é de Deus. Que ciúme não é de Deus. Ciúmes não é de Deus. Que inveja não é de Deus. Inveja não é de Deus. Que maledicência não é de Deus. Fofoca não é de Deus. Que depravação heterossexual não é de Deus. Que relacionamento homoafetivos não são do agrado de Deus. Que fofoca... O que é isso? Que fofoca não é de Deus. Ok? Eu não sei o que você falou. Mas mesmo dizendo tudo isso que a palavra de Deus diz, você vai encontrar em nós o lugar seguro para tratar dessas questões que não agradam ao Senhor Jesus. É isso que é o legal. Posso falar já? Nós não nos escandalizaremos
quando você vier, por dificuldade sua e necessidade sua, você vier compartilhar dificuldades tuas. Nós não vamos chegar e dizer assim, nossa, você fez isso, meu irmão? Aí eu afugentei com tudo. Não vou. Porque, na verdade, o propósito é arrumar você, ou cachorrada, é arrumar você, cara. Nós não vamos desistir de você, mas não vamos deixar de falar para você, de você criar vergonha e você obedecer e confiar no Senhor. Pode deixar, falei, né? Tá bom? Tá bom. O que eu estou dizendo para você é que do seu lado, a menos de 4, 5 cadeiras de você, tem um invejoso em tratamento. Tem... O que foi? Essa risada alta. Tem um fofoqueiro em tratamento. Tem um devasso heterossexual em tratamento. Tem um sodomita em tratamento. Tem gente sendo tratada do seu lado. E tem pecados diferentes dos seus. Nós continuaremos dizendo que o pecado é pecado, mas continuaremos sendo projeto, sendo mão de Deus para a cura da sua vida. Amém. E lembre-se, olha, não existe coisa que Deus não resolva. Não existe ninguém que queira de Deus receber a bênção dele, a transformação da vida dele, que não vai receber. Presta atenção, se realmente quer, e aí vai pagar o preço, e pagar o preço, quando eu digo, ele sabe que não é de dinheiro. Vai pagar o preço de renúncia, vai morder a faca, e vai para cima. Eu digo para você, não existe quem não seja transformado. É verdade. Cara, se você tem um problema, presta atenção. Se você tem problema, seja lá o que for o seu problema, eu digo para você que se você quiser, e você se voltar para isso, eu digo para você que Deus vai te buscar lá onde você estiver, e Ele vai te trazer à tona, e Ele vai te dar vida, e vai te libertar do pecado que você é escravo. Mas eu gosto tanto de pecar. Deus sabe disso. E você gosta de pecar. E você vai abandonar aquilo que você gosta tanto de pecar como adoração ao Senhor. Amém. Isso não tem a ver com a gente. A gente não quer exercitar o nosso cristianismo em você. Eu não quero que você abandone o pecado para eu ficar feliz. Nossa, como ele mudou a partir da nossa igreja. Não é isso. Eu estou dizendo que esse problema entre você e o Senhor Jesus, você vai parar de praticar, não porque você não gosta mais, mas é porque isso é um ato de adoração ao Senhor. Abrir mão de você para colocar o Senhor Jesus no lugar. O poderoso vindo habitar em você, Ele vai fazer do seu casebre uma grande fortaleza. Amém. Em nome de Jesus. E eu queria que os irmãos abrissem Romanos 1, 25, então. Romanos 1, 25. Eu posso ler, Lucas? Deixa eu ler. Por favor. 1, 25 em diante? É, só o pessoal achar. Achou? 5, 4, 3, 2. 25, Romanos 1, 25. Mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram a criatura em lugar do Criador. Olha isso, irmãos. Meu Deus. O que o texto está dizendo, que os homens mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram a criatura no lugar do Criador. O que eu estou dizendo para você nessa noite é que pecado é a adoração de si mesmo. Eu estou dizendo para você aqui que pecado é quando você prefere você ao Criador. O português está certo? Você prefere o seu prazer, o seu conforto, a sua vida no lugar do Criador. E é por isso que você não consegue dizer não, porque o Deus da sua vida ainda é você, não é o Criador. Por exemplo, uma pessoa que adultera. Um homem e que coabita. Você sabe o que é coabita, Lu? Sim, Sim. Coabita com uma mulher, uma estranha. Presta bem atenção. O que foi que ele fez? Ele trocou o lugar do Criador pela criatura. Ao invés de ele adorar o Criador, o Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso, ele adorou ele se serviu daquela pessoa, daquela mulher, daquela que é criatura. Errou feio, hein? Errou feio. Errou feio. Dançou. Mas a gente faz isso se a gente não tomar cuidado. E a nossa discussão disso é hoje. Se você não vai dar tempo, que a gente está apertado, se você continuar lendo esse texto até o final do capítulo... eu quero ler! Ele vai dizer de uma sequência de várias coisas que são consequência de você escolher você ao invés de escolher o Criador. Ele vai falar... leia, pastor, 26. Gostei. Até que enfim. Pelo que Deus... Porque trocou... Olha só, porque trocou
a verdade de Deus em mentira e honrou e serviu a criatura no lugar do Criador, Deus falou, fique à vontade, viva você. Isso, pelo que Deus o abandonou às paixões infames. Olha aqui, a devassidão, a origem da devassidão. Deus o entregou às paixões infames. Olha isso, Lucas. Até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. Você é louco? Semelhantemente, ou cachorrada, semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, inflamaram-se em sua sensualidade, uns com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a penalidade devido ao seu erro. E como eles, aqui que está, para mim, essa aqui é a base fundamental. O cara, ele se lambuza no erro, mas se ele se voltar, se houver interesse, se no seu coração ele diz assim, eu quero, e eu vou, e Deus vai fazer isso na minha vida, está aqui no versículo 28. E como eles não se importaram, Lucas, vencer vencido pelo pecado é não se importar com aquilo que é de Deus. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, ele os entregou a um sentimento pervertido para fazerem coisas inconvenientes. Estão cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. São murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, são nécios e infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Embora tenham conhecido a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Tudo misericórdia. Tudo isso é consequência, é uma listinha. E você nunca vai ouvir nessa igreja que alguma dessas coisas são legítimas de se praticarem. Nunca. Mas eu vou te amar e vou caminhar com você se você pratica qualquer uma delas, até que o Espírito Santo de Deus transforme seu coração. Não iremos desistir de você, mas você deve ser o primeiro a morder a faca. Se você quer, nós estamos para o que der e vier com você, para ajudar, para te fortalecer. Se você estiver mesmo no estado mesmo de balangando, quase caindo, você ligue, tá certo, Lucas? Isso. Ligue para nós, cara. Ligue para nós. Olha só, você está numa aflição infernal e você não está conseguindo, você está vendo que você vai deitar com os arreios. Ligue para nós. Aonde nós estivermos, nós vamos parar de fazer o que estamos fazendo e vamos atrás. Combinado? Amém. Trato feito? Trato feito. Pronto. Amém. Claro que nós somos só seus irmãos. E é claro que, segundo a nossa segunda conversa aqui sobre a igreja simples, sobre congregar, você também pode e deve ligar para os irmãos que você congrega com ele. Queria que os irmãos abrissem Gálatas 6. Gálatas 6. Gálatas 6. Jesus, nos ajude a terminar, Jesus. Gálatas 6, versículo 1 diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma ofensa, vocês que são espirituais, corrija esse irmão com espírito de mansidão, mas olha por ti mesmo, para que não seja também tentado. Olha bem isso, preste atenção, muito importante isso. Todos nós somos passíveis de erros. Preste atenção, quando existe alguma dificuldade desse tipo, você colhe, você ajuda e tudo mais. Mas a recomendação aqui da palavra, no final do versículo, ele diz assim, mas você também fique esperto. Pastor Colenda, da Assembleia de Deus, quem conheceu aqui, diga amém. Ninguém. Pastor Colenda, da Assembleia de Deus, um irmão amado, já está no Senhor, ele e Carmandores, ele dizia assim, você deve aprender sempre, infelizmente, com o erro dos outros. Você olhou e viu aquela dificuldade. Você cuide para que você também, em sendo tentado, você não caia. Você precisa tomar cuidado com a sua vida. Seu tesouro. Deixa eu falar mais uma coisa do pecado. Pecado não justifica. Deixa eu falar para você, é o pior negócio da sua vida. Sabia disso, Lucas? Pior, porque, cara, o pagamento do pecado é desonroso demais da conta, caramba. Você é um homem honrado, uma mulher honrada, você deitou com os arreios. Deitou com os arreios, o cavalo que não conseguiu ficar de pé, caiu com tudo. Com as 4 patas para cima. Presta atenção. Não vale. O Lucas, presta atenção.
Não vale. É um horror. Não convém. Cara, fuja. Chute a canela. Saia logo. Não dê amoleça. Não construa projetos que você não vai consumar. Você entendeu isso? Isso é muito importante. Pare com aquele acordozinho emocional com o seu colega de trabalho. Se você não vai consumar aquilo e você não quer hoje, nem comece aquele segundo a mais de olhar que você sabe do que eu estou falando. Um segundo, é uma fração de segundo a mais entre os olhos que você sabe que está construindo algo que você não deveria estar construindo. Na relação de trabalho, sabe aquelas coisinhas assim meio amorosicas dentro das pessoas ali? Você é tão diferente da minha esposa. Olha sabe aquele grosso do meu marido? É um cavalo. Eu não sou assim. Cara, você está edificando coisa que você não vai... Se você crê, se você entende que você não deve cair, cara, você chuta a canela, chuta aquele laço, saia fora de... não posso falar, mas tem que falar. Jumento, jumenta! Saia fora disso, estúpido! Sai, para com isso! Não vai completar essa bestialidade, saia logo! Começa a falar bem da sua esposa, é ótimo. Isso é ótimo. Tem nada mais broxante. Pode falar broxante? Não fala isso, homem. Tem nada mais tirador de libido do que você falar bem da sua esposa. Fala bem da sua esposa que a mulher... Fala bem, isso é verdade. Cara do céu, fala, elogia a sua mulher para aquela mulher que está chegando perto de você. Fale bem dela. Putz, ela vai ficar tão decepcionada. Vai. Ela vai ficar... Pregue a palavra para ela também, é outra coisa que desestimula. O Lucão tá aí. Lucão, está aí, Lucão? Não tá. O Lucão, ele tem essa habilidade. Chegou, rodeou, começou... O cara vai lá e começa a elogiar a mulher dele e pregar para fulana lá. Vamos lá. Aí acaba com tudo mesmo, né? Aí acabou. Aí não tem mais graça. Segredo. Tentação, pregue a palavra. Elogie a sua mulher, elogie o seu homem. Amém? Combinado entre nós isso? Amém. Se você pegou um irmão pecando, se você surpreendeu, pegou ele no flagra. Alguém aqui já pegou um irmão pecando no flagra, assim? Eu já. Na igreja de Tremembé tem a Nicole, que é a esposa do cavalo. A Nicole, ela é o olho que tudo vê. Quando eu não conhecia Jesus ainda, mas eu estava na igreja, qualquer coisa que eu fazia, eu falava um palavrão, eu olhava a Nicole e estava assim. Eu ia para Campos do Jordão fazer besteira, eu chego lá, a Nicole está assim. O outro irmão que ela mesmo, é impressionante. Acho que é dom. Eu acho que é dom. O Ludovico, alguém conhece o Ludovico aqui? Diga bem? Ludovico, já você conhece. Ludovico, Lucas do céu. Cara, onde ele andava, ele achava os caras. Naquele tempo era Mobral, Madureza, sei lá, agora mudou o nome. Agora é supletivo. E ele vinha voltando da escola, caramba. E ele viu o irmão, o carro dele é um fusquinha chique, cara. Cara do céu. Tudo embaçado, vidro. Vidro tudo embaçado, é mesmo, cara. Cara do céu, por que eu tô falando isso? Pegar o irmão no flagra. Pegar o irmão no flagra. Ele pegava. Eu não sou muito hábil, não. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, se acontecer com você... Agora, irmão, tá? Eu contei a minha história brincando com a Nicole, mas eu não conhecia Jesus ainda. É diferente você tratar os pecados. Você não tem que tratar os pecados de quem não é corpo de Cristo, de quem não é igreja. Quem ainda não creu, você não fala sobre pecados, você fala sobre pecador. Eu não falo para o cara que fuma, deixe de fumar enquanto ele não conhecer Jesus. Porque se ele parar de fumar, ele vai continuar indo para o inferno se ele não conhecer Jesus. Então eu falo para quem deve parar de fumar, aquele que já crê e está fumando, eu digo, irmãozão, não é coerente para você fumar. E vamos junto aí, vou colar em você um adesivo de nicotina para melhorar aí para você. Então, para quem está no corpo, se você pegou um irmão que se diz corpo com você, crendo no mesmo Jesus que você, aquele que crê que na hora que iam pendurá-lo na cruz, Jesus foi no lugar dele e que pagou de forma gratuita e por amor, morreu no seu lugar. Esses que dizem que creem, se você pegar ele no flagrante, o texto fala para a gente tratar ele primeiro com amor.
espírito de brandura. Quando você... Porque, preste bem atenção, nós não queremos botar ninguém para fora. Nós não temos essa prática aqui de chegar e cartão vermelho não ser. O cara chega ou fez alguma coisa errada, segundo cartão amarelo, vermelho não ser. Nós não temos esse hábito. Nós não temos nenhuma... Por favor, alguém manda parar esse barulho aí, caramba. Vai na praça lá e pede para Vai desligar lá o som. e acabe com aquilo lá, cara. Não temos essa de expulsar ninguém. Pelo contrário. Nós, quando eu era pequeno, nós tínhamos uma fazenda lá no lado de Itapetininga. E eu falei isso para você, lá na piscina, eu falei para você. Eu nunca vi um fazendeiro colocar para a porta da soltar na estrada, uma vaca que tivesse costelas, mostrando a costela, vaca muito magra. O que ele fazia? Qualquer um faz. O que faz? Se tem uma ovelha, se você tem uma criação que está com problema, você não vai largar dela, você não vai abandoná-la. Você compete a você de você ajudá-la para sair daquele estado enfermo. Simples assim, irmãos. Simples assim. Se o irmão do seu lado está tendo atitudes incoerentes com o evangelho, você com amor vai tratar desse irmão, ok? Quando o seu pé está machucado, você pega mertiolate, band-aid ou você pega serrote e martelo? Olha, tem irmão que quer serrote e martelo. Eu sei. Porque não é assim que funciona. Você não arranca fora o seu pé quando ele está machucado. Você com muito carinho, porque dói em você. Essa é a grande sacada do corpo de Cristo. Se o pecado do seu irmão não dói em você, ou esse irmão não está no corpo, ou você não está no corpo sentindo a dor. É verdade, cara. Se vocês são parte do mesmo corpo, o pecado do irmão tem que doer em você. Olha, isso é uma barbaridade que você está falando, Lucas. Eu sei. Isso é uma barbaridade. Se eu estou no corpo e se o meu irmão está no corpo também, tem que doer. Tem que doer, tem que doer. Você não pode se alegrar com o insucesso do irmão, não? Isso acontece, pastor? Acontece. Você consegue imaginar que existe gente... Deixa eu falar uma coisa, você falei de manhã, eu vou repetir aqui. Você consegue conceber a ideia que tem gente que torce para o pastor Eros pecar? Não é possível. Se você falar, pensar alto, eu racho você no meio. Eu mato, pode matar? Eu mato esse cara. Olha que absurdo, tem pessoas que querem que essa igreja, por exemplo, acabe. Sabia disso? Que tem gente que quer que essa igreja... Eu não estou falando de ímpio, eu estou dizendo de ditos irmãos. Meu Deus. André, cuida aqui. Então o texto que a gente leu, ele fala, trate ele com amor, só que isso não te dá crédito. Ele fala, cuidado para você não pecar também. Então ele não está te falando que você pode pecar, pelo contrário, ele está te convocando a ser cura para a doença, para o pecado dos irmãos. Digo amém se é isso que você quer. Amém. A correção desse irmão não é opcional, é obrigatória. Porque o pecado não tratado, ele vai se alastrando no nosso meio. Então, irmão, o que eu estou dizendo para você nessa noite é que quando você perceber em mim, Lucas, algo incoerente com a verdade da Escritura, eu estou pedindo para você vir me exortar com amor na palavra. Diga amém. Amém. E eu também vou fazer isso com você. Diga amém. E você vai fazer com o irmão também. Diga amém. Buscando a saúde do irmão. Saúde do irmão. Porque a saúde do irmão, já que estou no corpo, é minha também. Não é mesmo? É isso aí. Não é excluir o cara, botar para fora e enfiar o dedo no nariz dele. Não é isso, não? Perfeito. Atenção. E quando que eu devo ir tratar? Está chamando. É hora de agradecer a Deus. Diga amém. Pronto. Para quem não sabe, pastor Eros toca o celular dele de 2 em 2 horas com a palavra de gratidão ao Senhor. Viu que chique que eu sou? Quando que eu devo tratar o pecado do meu irmão? Quando eu estou em paz sobre o pecado do meu irmão. Olha que interessante isso. Se eu estou muito incomodado com o pecado do Fernando, se eu for tratar nesse momento, eu não estou querendo o bem do Fernando, estou querendo acabar com o Fernando. Eu não estou querendo a edificação do Fernando. Eu quero ganhar a discussão para ele perceber o quanto ele é feio. Só que se eu estou em paz e curado, aí sim eu quero a edificação dele. Se eu não estou em paz, eu preciso ser tratado, não Fernando. Diga amém. Amém. Isso é a igreja. Isso é a igreja. Isso é a igreja. A igreja é cada um interessado na prosperidade do seu irmão.
não na destruição do seu irmão. É você olhar para o rebanho que está envolvido, você, cara, é saúde, é amizade, é manifestação do amor genuíno do Senhor Jesus derramado no nosso coração. Eu me alegrar com a vitória do meu irmão. Puxa, ele subir, ele for mais, olha, ele ser mais, vá mais adiante do que onde eu fui. Ô, louco, não há competição, no reino de Deus não há competição. E quando você ficar sabendo do pecado do seu irmão, o que você faz? Você sai contando para as pessoas, para que as pessoas orem por ele? Isso é ótimo. Né? Olha, vamos orar, vamos orar, porque ele quer contar a novidade. Ele fala assim, vamos orar. Isso é uma sacanagem. Eu faço de conta que eu sou espiritual. Pastor Eros, precisamos orar pela Eva e pelo Toninho. Cara, porque eles estão vivendo em pecado. E conto tudo para eles que eles me contaram na surdina. É assim que a gente trata. Na igreja de Jesus, morre em mim. Porque eu absorvo. Agora, se eu não estiver aguentando, aí eu falo por irmão, traz mais alguém para a gente compartilhar aqui, porque tá difícil segurar a onda. É assim que a gente trata. Não é com fofoca, não é com mexerico, divulgando o erro dos outros. Aliás, se for falar de mim, fala para mim. E não de mim para os outros. Diga amém. Aliás, se for falar mal de mim, me chama, porque eu sei coisas terríveis ao meu respeito. Coisa que vocês não sabem, eu sei. Me chama que eu vou acabar comigo perto de vocês. Sabe por quê, irmão? Tá faltando pecado, tá faltando você perceber o seu pecado, eu acho. Porque você tá tão preocupado com o pecado do irmão, você não viu o tamanho do seu pecado ainda. Você tem tantos assuntos para tratar com Jesus, por que você está preocupado com o irmão, a não ser que ele te procure? Aí você vai caçando para saber, descobrir o que foi que aconteceu porque o irmão separou. Eu vou descobrir por que foi, porque essa história que falaram não é verdade. Isso também não está cheirando bem, mas eu vou descobrir. Tira a trave do seu olho para você ajudar o irmão a tirar o cisco do olho dele, é o que a Bíblia diz. Amém? E quando você for receber uma exortação, seja exortável, o que a palavra de Deus diz. Ouça tudo e retenha o que é bom. Abaixa a guarda. Abaixa a guarda. Abaixa a guarda, é verdade. Normalmente, quando você vai mexer com cura ou enfermidade, tem que ter exposição. Coisa complicada. Você vai no médico, você vai fazer exame médico lá. Eu não sei por que os médicos querem tudo, que você já, né? Você fica exposto lá. Tá louco, eu não sei por que isso. Não tem meio de resolver. Eu estou fugindo das léguas de urologista, cara. Deus me livre. É complicado essas coisas. Mas é só para dizer o seguinte, que quando você vai tratar do assunto, você se expõe. Agora, você não pode se expor diante de um charlatão. Costumeiramente, você vê história aí na mídia e tudo mais, aqueles que se dizem médicos e não são. Você, presta atenção, quando você vai tratar um assunto, você vai se expor, mas você tem que tratar com um profissional, posso chamar assim, da área, no sentido nosso, uma pessoa que ame você, que seja espiritualmente uma pessoa que possa te ajudar e que tenha o conselho de Deus e que já se mostrou confiável pela palavra de Deus. Do contrário, Deus me livre. Amém. A palavra de Deus diz de 3 P's que o pastor Ela já nos ensinou sobre isso. Primeiro P que a cruz de Jesus fez, ele tirou a penalidade do nosso pecado. Graças a Deus eu não devo mais nada, Lucas. É isso. Graças olha que delícia. a Deus. Olha, presta atenção. Não tem mais, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Maravilha. Amém. Onde é que o senhor vai? Eu vou indo aqui, vou falando por meio. Vamos pregando aí, para não deixar os caras chegarem. Não, mas eles vão demorar um pouco, mais 5 minutos. Volta. Irmão. Eu fico preocupado. Ô, Nanda, não saia do seu lugar. Não. Indecente. Estou vendo vocês tudo aí. O Everton não sai do seu lugar aí. O Bruno pode ficar aí no seu lugar. Pode seguir. Irmãos, quando aqui está vazio, aqui não é nada. Mas quando nós estamos aqui, aqui é a casa de Deus. E haja reverência na casa de Deus. A palavra de Deus está sendo pregada. Então fique no seu lugar até a gente terminar a pregação. Primeira coisa que Deus tirou foi a penalidade. Isso significa que ainda que você peque, calma. Ainda que você peque, o seu pecado já não traz mais condenação, porque a condenação já veio sobre Jesus. Diga aleluia. Agora é hora de você curtir, não é hora agora, curte.
Não tem mais culpa, ainda que eu peque. Filhinhos, eu não estou dizendo para que vocês pequem. Mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado que é Jesus Cristo. Curte isso, irmão. Glória a Jesus. Presta atenção. Essa palavra é uma palavra séria que não pode ser levada, empurrada assim com a barriga. Você está no primeiro ainda? Ah, está no primeiro. Então vai. Então, o primeiro P agora é hora de curtir, saber que ainda que eu não seja perfeito, a minha imperfeição, a culpa da minha imperfeição já caiu sobre Jesus na cruz. Aleluia. Mas tem o segundo P, que é o que Jesus tira hoje, é o poder. Ele tirou a penalidade e hoje ele tira o poder do pecado. Por que eu só quero ser salvo se eu posso ser liberto? O poder do pecado que ele tirou é, hoje você pode dizer não para aquilo que te aprisionava. Aleluia! Isso é uma delícia, irmão. É uma delícia. Isso é muito Eu estou bom. dizendo que além de ser salvo, hoje você pode adorar a Deus de verdade, segundo a nossa conversa, porque hoje ele te dá capacitação para ser coerente com o Evangelho. Primeiro P, penalidade. Segundo P, poder. Ele já tirou. Você pode dizer não, diga amém. Amém. Mas vai ter um dia que o terceiro P vai existir e ele vai tirar a presença do pecado. Aleluia. Aí... Tchau, tchau, tristeza. Tchau, tchau, meu amigo. Bye, bye. Cara, imaginar o céu. Sem pecado. Cara, sem pecado. Aí não dá. Eu fico imaginando que com essa carcaça aqui, chegando no céu, eu olhava uma vestimenta do anjo e falava assim, tá amassada ali, cara. Não tá certo. E ali não fizeram direito aquele negócio lá, cara. A gente não tem ideia do que é estar junto sem pecado, sem ficar preocupado com fofoca ou com inveja da bolsa da mulher que comprou na sua frente a bolsa que você queria comprar, ou a influência de tentação sexual. Está no futuro, quando a gente for transformado, Deus vai tirar o pecado da nossa presença. Diga aleluia. Aleluia. Ele tirou a penalidade, ele tira o poder, ele vai tirar a presença em nome de Jesus. Graças a Deus por isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque o problema da condenação do pecado foi resolvido. Então a gente precisa fazer um pacto aqui nessa noite. De que quando o meu monstro começar a aparecer, você vai me ajudar a deixar ele preso no armário. Debaixo da cama, amarrado. Até que o Senhor Jesus tire a presença do pecado de nós. O que eu estou dizendo para você, para a gente fazer um pacto aqui nessa noite junto, é que nós teremos um ambiente saudável, já que a condenação foi resolvida e foi quitada lá atrás, a gente vai se engajar na edificação uns dos outros, inclusive na cura dos pecados, das depravações que nosso coração ainda tem. Isso é enfermidade. O irmão está doente, eu não posso excluir o irmão. Não Se ele posso. quiser, estamos juntos e acabou. É. Agora, só para preocupar, você está no fim já? Finzinho. Olha aqui, só uma preocupação. Com toda a liberdade, com toda a ação de Deus na minha vida, pode induzir alguém a sugerir o seguinte, como os pecados estão perdoados, sempre estarão perdoados, aí é o seguinte, isso eu me permito a dar umas escorregadas. Ah, eu vou dar uma escorregada, porque afinal de contas o meu pecado já está perdoado e em Cristo está tudo perdoado. Presta atenção, pecado é acidente, cara. Se você é escravo, talvez você ainda não conheceu Jesus ainda. Agora, veja bem, Muito você que está em pé, os irmãos que estão aqui, vocês têm que tomar cuidado. É verdade isso. Não é se justificar assim, ele perdoa tudo. Ele perdoa tudo. Pode fazer que ele perdoa. Quem uma vez salvo, salvo para sempre. Não tem jeito. Você pode cair, que aí está tudo certo e você não vai deixar de receber seu prêmio. Mentira, presta atenção. O endurecimento do coração é uma coisa grave. Lembrando do texto de Hebreus 3, ele diz assim, vede, irmãos, que... presta atenção. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Antes, que estamos fazendo agora, exortai-vos uns aos outros todos os dias, no tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Amém? É por isso que a gente precisa uns dos outros, para que a gente não caia no engano do pecado, a gente seja exortado mutuamente, constantemente. O último texto para a gente ler para encerrar, eu prometo que vai encerrar mesmo, 1 João, irmãos abram, 1 João 3, 1 João 3. 1 João 3. 1 João 3, versículo 1. Diz assim, vede, presta atenção, irmãos, presta atenção. Vede quão grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Você é o quê? Filho. Se você crê, você é filho de Deus. Pronto. Que amor esse de Deus, hein? E somos mesmo seus filhos, João dizendo. O mundo não nos conhece porque não o conheceu. Versículo 2, amados,
Agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Infelizmente, a gente ainda não está pronto. A gente está nessa jornada. Infelizmente, a gente não está pronto. Quem está em obras ainda, diga misericórdia. Misericórdia. Está em obra, não estou pronto ainda. Ainda não se manifestou o que nós seremos, mas sabemos que quando Jesus se manifestar, Aleluia. seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. É ruim, Aleluia. mas salva de palma, por favor. Por favor. Vou embora para lá. Irmãos, para a gente orar. Para a gente orar aqui, nós temos um compromisso mútuo uns com os outros de ser uma igreja onde a gente possa tratar as nossas imperfeições. Diga amém. É assim que eu quero que a nossa igreja seja, é assim que a igreja de Jesus é. E por isso, como isso é uma ação sobrenatural de Jesus em nós, eu queria orar com vocês. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor Jesus, nós te louvamos pela sua palavra que nos ensina e nos exorta e nos consola e nos ajuda a ser e nos transforma para ser aquilo que o Senhor quer que a gente seja, Pai. E nós pedimos que o Senhor faça uma ação sobrenatural e milagrosa no nosso meio, que esta igreja que está reunida aqui seja uma igreja extremamente carinhosa, extremamente amorosa com as imperfeições dos outros, para que estes que ainda não são perfeitos naquela área possam ser tratados pelo Senhor através de nós, Pai. Uma igreja leve, saudável, que se cuida, se cura, se medica, se consola, se exorta. Essa é a igreja que nós queremos ser e nós sabemos que só através do Senhor nós podemos, Pai. Enfim, Senhor, nos conduza sempre. Em nome de Jesus, seja de fato o Senhor da nossa vida. Amém.